Há 160 anos era instalada em Botucatu a Câmara Municipal. Hoje, nós estamos nesse prédio histórico no centro da cidade. Temos 11 vereadores, mais de 30 funcionários e, seguindo tendências do Legislativo no país todo, temos uma política de participação e transparência. A TV Câmara está aí para provar. Mas há 160 anos, será que as coisas eram assim? E como era Botucatu em 1858? Para ajudar nesse resgate de memória, está aqui o historiador João Carlos Figueiroa. João Figueiroa, né? Obrigada por vir até a Câmara compartilhar um pouquinho de história com a gente nessa data especial. Eu que agradeço, é uma data boa para se falar de Botucatu. Então, olha, a Câmara foi instalada em Botucatu em 27 de setembro de 1858. Como era a cidade nessa época, pensando no tamanho, nos núcleos urbanos e do campo? Bom, a população dela se distribuía pelos campos, né? Sítios principalmente, fazendas poucas, porque de fato as fazendas foram implementadas em Botucatu com a produção do café em larga escala em 1870. Essa data que baliza a fundação da Fazenda Lajeado, né? O desmatamento, o destoca, plantio, 1870 em diante. Não por acaso, é a partir daí que chegaram os imigrantes para a lavoura do café, né? A cidade se resumia a duas ruas naquela ocasião, né? A que é hoje Amando de Barros, antiga rua do Riachuelo, né? E Rua do Comércio antes ainda, e Rua das Flores, que era a Rua Curuzu, né? O centro da vila era a Praça do Para Todos, aonde se localizava a matriz e aonde ficava o vigário ou o pároco, que era um gestor político administrativo por conta do acordo entre o Império e o Papado, que entregava aos padres algumas funções cívicas. Ele administrava os negócios da igreja no local, né, na cidade, na freguesia ou vila, cidade é só depois, né, uma categoria política administrativa. Naquela ocasião da criação da freguesia, em 1846, era só ele que mandava. Ele era o administrador. A ele ficavam encarregados os negócios da igreja e também do Estado, né? O vigário, todo vigário, por força de um acordo chamado padroado régio, recebia um salário, digamos assim, que chamava-se côngrua, e que era um fixo em recursos aprovado pela Assembleia Legislativa para todas as freguesias e vilas, onde houvesse um pároco ou vigário no exercício também da administração pública. Então a cidade, o centro dela era a Praça do Para Todos. Ali ficava a matriz. A cidade, ela, quando foi criada a freguesia, ela mal saía daquelas imediações e chegava até esta altura aproximada, onde existia a igreja de Santa Cruz. Essa igreja ficava no centro de um jardim, não dá nem para dizer que era um jardim, mas era uma área verde, de mata nativa, e que tinha uma igrejinha no meio, chamava-se Igreja de Santa Cruz. Então nós tínhamos aqui na freguesia e depois vila, eu digo depois vila porque vila é uma categoria político-administrativa acima da freguesia, né? A vila, ela já tem a sua Câmara. A freguesia não, ela depende da Câmara no nosso caso de Itapetininga. E ali existia então uma capela, né, com um pequeno cemitério ao lado, aí no bosque, chamava-se Largo de Santa Cruz. E lá no Para Todos, né, era o Largo da Matriz. Então a vila restringia-se apenas a essas duas ruas. Depois nós tivemos uma terceira, que é a Rua de Cima, esta onde vocês estão, a Câmara está localizada, né? Estamos quase no marco zero da cidade. Quase no marco zero. O marco zero, diz o IBGE, é a Praça do Para Todos. Mas algumas pessoas indicam a Praça do Bosque como marco zero. Talvez porque ali exista um
marco fixado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que pode ser monitorado do alto, porque ele tem um brasão em metal. Então a cidade era isto. Ela não era bem povoada, essas ruas não eram povoadas, era um número muito restrito de casario, casas muito pequenas, com o estilo de época. Basicamente a população rural mesmo, né? Basicamente rural, ela se distribuía nos sítios, né? E vinha para a cidade para comprar o que aqui não produzia, né? Foi aí que começaram a surgir os armazéns que vendiam de tudo, né? Sal não se produzia aqui, né? Então eles vinham buscar. Fumo de corda não se produzia aqui, aí eles vinham buscar, né? Os víveres necessários e impossíveis de produzir na zona rural ou no município. Caso do querosene também. Né? E você citou a questão que primeiro Botucatu foi uma freguesia, depois uma vila. Ela foi elevada à condição de vila em 14 de abril de 1855, que é a data que a gente comemora o aniversário da cidade. E só 3 anos depois a Câmara foi instalada. Por que demorou esse tempo? Então, a gente não tem claro isso. Ela foi elevada à categoria de vila pela Assembleia Legislativa por ato do presidente da província, mas aprovado pela Assembleia Legislativa. É muito provável que esse período tenha transcorrido em função de que também a vila de Itapetininga, a qual pertencíamos, precisava dar um palpite sobre isso e estabelecer algumas regras. Por exemplo, entre elas, a eleição dos novos vereadores. Meu Deus, quem iria fazer? Se não uma instância superior à nossa, nós ainda éramos freguesia até o momento da instalação da Câmara. Passamos a ser vila a partir do momento que os vereadores se instalaram e começaram a trabalhar. Mas quem os elegeu? Isso tudo foi regido por Itapetininga. Então eu tenho a impressão que esse tempo nós demoramos em função disso. São as regras, né? Nesse período a Câmara tinha uma tarefa principal, né? Que era dar ordem ao recente núcleo que estava se formando aqui em Botucatu. Por onde ela começou? Quantos vereadores eram e o que ela começou fazendo? Ela começou, a tarefa principal do ano, disparada, a tarefa principal, foi a criação de um código de posturas provisório, né? O que é o código de posturas? É o código que estabelece o que pode e o que não pode ser feito e como deve ser feito. Então, o código de posturas definitivo nós só tivemos em 1867. Ele já era maior, foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo e ele tinha artigos que nós não havíamos inserido no comecinho da nossa gestão como administradores da nossa própria cidade. Então, naquela ocasião, os vereadores trabalharam todos trabalharam sugerindo itens para virarem artigos do novo Código de Posturas, o Código de Posturas do município de Botucatu. Né? Por quê? O que veio depois são códigos, foi um código que assimilou propostas de outras cidades. Era uma média que a Assembleia Legislativa sugeria para os municípios. Eles adaptaram depois. Esse código de postura, se você me permite, eu tenho um livro que eu editei no comecinho deste ano, né? Boca do Sertão, e tem a data exata da criação do código, da aprovação. Em 19 de julho de 1867, o município faz o código definitivo, mas antes ele começa a trabalhar já nas primeiras sessões. Esse aqui é um outro livro que eu estou para editar, que são a transcrição das atas da Câmara Municipal de Botucatu. E nele fica muito claro, artigos 40, olha, que no dia 7 de outubro de 1858, ainda vamos comemorar 160 anos, desculpa, eles aprovaram os artigos 52 a 58. Então, foi de pouquinho em pouquinho. Foi porque o vereador surgia e falou, eu gostaria de falar sobre que o código desse limites para o acesso
a água do córrego do patrimônio, que é o lava-pés de hoje. Então, ele fazia uma redação, ou pedia para que fizessem, submetia ao plenário e o plenário aprovava ou rejeitava. Geralmente, o código ele impedia atitudes discricionárias, por exemplo, quem fechasse as águas do Ribeirão do Patrimônio para os munícipes. Ele já dizia, fica proibido, esse é um tipo de lei para ser inserida, de artigo para ser inserido no código. Fica proibido barrar o acesso livre de todos os munícipes ao córrego do patrimônio. É um tipo de artigo, né? É para isso que ele existiu e foi a principal tarefa. E depois nós tivemos tarefas assim, burocráticas, né? Quem era o fiscal, quem era o arruador, né? Então, quem era o primeiro porteiro, né? E esse código de conduta, só trazendo curiosidades, né? Como era diferente? Por exemplo, nesse período existia um toque de recolher, que era algo que o código de postura... eles fixavam horário para o verão e para o inverno. Então, era um costume, não é? As pessoas deveriam se recolher para suas residências depois de uma determinada hora no inverno, que era mais rigoroso, em torno de... Logo depois que o sol abaixasse, né, em torno de 7 horas, 7h30, e no verão eles davam uma colher de chá, ficava um pouquinho mais tempo na rua, podia ficar, né? Então esse era um costume, Sim, porque refletia os costumes da época também, esse código. Refletia. Ele tem outros itens muito interessantes, né? Mas esse que você chamou a atenção, é um item que para nós parece esquisito, né? O que é isso? Mandar a gente entrar para casa, né? Esse toque de recolher tinha certas razões históricas, que eram os conflitos que existiam, né? Não só entre a população civil, mas entre a população civil e os índios, entre os salteadores e a população civil. Enfim, eles tinham uma certa precaução com a segurança da população, da vila. E você, como citou, você transcreveu as primeiras atas da Câmara Municipal de Botucatu, das sessões de 1858 e 1859, os dois primeiros anos. Isso. O que você achou de mais interessante nesses documentos? Primeiro, nós tivemos, os documentos apresentam uma variedade bastante grande de grafia. Nós tivemos desde pessoas que estavam preparadas para fazer uma ata, é visível que essas pessoas tenham feito um curso de calígrafo, e pessoas que eram cidadãos mais simples e que emprestaram o melhor de si, né? Nós temos assim, nesse período, pessoas que não tinham o hábito do trato com a língua, né? E que faziam ao seu modo a escrita das atas da Câmara. É muito curioso ver o livro de atas, mas ele é um livro que, considerado a época e o tempo que ele demandava, não eram profissionais, eram pessoas simples, sitiantes, que vinham para a cidade prestar o seu serviço público e que vinham com todas as suas dificuldades. E a maioria não sabia nem ler nem escrever, né? Então, sobravam para fazer as atas os que sabiam. E nem todos sabiam escrever corretamente, né? Mas isso tem um valor bastante grande, o que demonstra como que os cidadãos se atiraram à organização do município nos seus primeiros dias. Sim, não só os vereadores, mas a população em geral estava disposta a fazer funcionar. Né? Os primeiros vereadores, você me perguntou, nós temos um nome de rua, na Paula Vieira. O primeiro presidente da Câmara foi Francisco de Paula Vieira, né? Ele é homenageado com uma rua ali que sai do Hotel Santo Antônio, na Baixada, né? E vai até o antigo Matadouro, né? Hoje, ali nas imediações, a Faculdade UniBR, e tem também o Sindicato dos Ferroviários, tem bem no centro. Bem no centro, né? Mas é uma avenida importante. Às vezes as pessoas passam por ali, mas quem será que foi, né? Francisco de Paula Vieira, às vezes não tem nem placa.
né? Então, esse cidadão foi um cidadão presidente. Primeiro presidente. E tem também, que eu queria destacar aqui, que eu acho interessante, que o Galvão Severino, que é nome de rua lá na Vila dos Lavradores, foi o primeiro procurador da Câmara. Ele trabalhou com a parte mais legal, né? O primeiro fiscal foi o Cláudio José Pereira, que era o cobrador, né, dos tributos, e o arruador, que deveria fazer a gestão do alinhamento das ruas para o município poder se desenvolver dentro dos padrões corretos. Todos pioneiros, não? Todos. Antônio Mariano Pereira, né? E o porteiro, Domiciano José dos Reis. Eu acho que destes aqui, só 2 têm nome de rua. Antônio Galvão Severino e Francisco de Paula Vieira, que foi o presidente. E os vereadores eram Francisco de Paula Vieira, José Paes Moreira, Tenente Francisco Bonifácio Ribeiro, Capitão José Joaquim Alves Machado, Antônio Manuel de Oliveira, João Francisco de Freitas e João Pereira da Silva. Né? E é interessante a gente pensar, essas foram as primeiras pessoas envolvidas na instalação da Câmara Municipal de Botucatu. E você adiantou para a gente também que até então, quem administrava a freguesia, os negócios públicos, né, era o padroado régio, o vigário, o pároco, isso, né? Isso. Houve algum problema para a Câmara na sua afirmação como poder? Como a gente está falando, estava começando e tinha um poder já instalado, né? Houve. Sentiram? Nós tivemos durante a vigência do padroado régio, que só termina com o advento da República, né? 1889, depois o novo Conselho de Intendentes, que a Câmara, ela tinha o nome de Câmara dos Vereadores, depois ela passou a ser o Conselho de Intendentes, que é o primeiro conselho nomeado, 1890. Até esse período, a palavra final de tudo, registro de terras, desde as coisas da igreja, mas as coisas civis, a delegação de terrenos no município, eram feitas pelo padre, né? Pelo vigário. E depois disso, os vereadores começaram, em 1858, os vereadores começaram a também desejar ter essas funções, ter né? essas funções. No caso de terras, por exemplo, a pessoa solicitava um terreno, a Câmara doava, o padre levantava a questão na própria Câmara, ele não vinha para as sessões, mas ele tinha como fazer chegar aqui, lembrando de que aquelas pessoas deveriam pagar tributos à igreja, que a igreja era proprietária de todos os terrenos. Então ficava esse conflito de mando, vamos dizer. E algumas funções estavam delegadas ao pároco, ao vigário. Por exemplo, organizar os cemitérios da região. No cemitério local, eles tinham contratado, a Câmara tinha contratado empreiteiro, e tem até um texto bom sobre isso no livro do Hernando Donato, As Chegas para a História de Botucatu, e o empreiteiro não completou o serviço. Então tem um texto em que o padre lembra, falou, olha, está faltando ainda socar as sapatas do muro de taipa e colocar cobertura de grama, porque a taipa derrete com a chuva. Ou a telha ou a grama, ela impede que a infiltração das águas da chuva. E ele lembrava disso, era um poder concorrente. Isso aí foi motivo de vários conflitos. Vários conflitos. E culminou com a vitória, né, lógico, da institucionalização. Depois da institucionalização da República, a vitória da Câmara, que aí ficou o poder único, né, consubstanciou na mão dos vereadores. Então foi nesse marco que essa dualidade aí entre Câmara e Igreja foi resolvida. Várias histórias muito boas entre o poder civil e o poder originário da freguesia, que é o poder do vigário, né, da igreja. E a gente falou do início dos trabalhos dos vereadores, preocupados com o código de posturas, com a afirmação como poder também. Eles chegaram a se preocupar com alguma questão da educação? Chegaram. Eles têm
existe eu acho que o melhor trabalho sobre... É bom você ter perguntado isso, porque o melhor trabalho está esquecido. É um trabalho feito por duas professoras que ainda eram alunas da antiga escola normal sobre a educação no município. E elas pegam uma aluna sobrenome Guerra, já vou lembrar o outro sobrenome. Eles fizeram um trabalho completo sobre educação no município e pegam vão buscar informações num trabalho feito por um antigo funcionário da prefeitura chamado João Tomás de Almeida. João Tomás já é um historiador, né? Mas ele era secretário e procurador da prefeitura. Assumiu a gestão da prefeitura na vacância de vários prefeitos. E ele gostava de fazer pesquisa, eu acho que foi um grande pesquisador. E ele conta essa história que logo no início o município se preocupa em nomear um professor para a classe de primeiras letras, né? De ambos os sexos. E isso está no trabalho do João Tomás de Almeida. A cidade é uma coisa estranha, eu pesquisei nos arquivos da Assembleia Legislativa, está tudo na internet. Todo município tem o registro das suas leis, resoluções, projetos de leis, né? E você puxa quando há a criação da escola e quando há a nomeação do professor. Dá para puxar ali, dá para puxar. Estranhamente, só o de Botucatu não aparece. Ele só vai começar a aparecer em 1870, mas a gente já sabe hoje que a educação no município começou muito antes, porque os vereadores se preocuparam com isso. Porém, não tem muito registro. Não tem registro. Nós só encontramos nos registros desses projetos da Assembleia Legislativa a nomeação, a criação da classe em Lençóis Paulista, né? E num povoado chamado São Domingos. Mas na sede do município a gente não encontra. Eu ainda não sei explicar por quê. Ficou um mistério. Ficou um mistério, mas a Câmara deu um jeito nisso. Ela tomou uma atitude que foi criar a classe, né? E contratar o professor. E agora, parando um pouquinho de falar com a Câmara e pensando um pouco para a cidade de maneira geral, né? Vamos falar como era Botucatu de 1858. O que você pode contar de mais curioso em relação à organização da vila, dos comportamentos, das atividades da época? Olha, uma das coisas que eu achei muito curiosa é a organização das feiras livres. Porque, inclusive no Código de Posturas, tem uma gestão a esse respeito. Então, dizia que nenhum produtor não usava o nome produtor, mas era um produtor rural, sitiante, poderia vender de porta em porta sem antes parar por 15 minutos na porta da matriz. Então, eu acho que isso é a origem da Feira Livre na nossa cidade. Porque as pessoas acabaram se acostumando aqui, em determinado horário, geralmente no domingo, depois da missa, as pessoas parassem para vender os seus produtos rapidamente e depois saíssem pelas ruas vendendo, oferecendo o produto, né? Isso eu achei interessante. Sim. A gestão, o comportamento das pessoas, porque mostra que a regra ainda estava se estabelecendo, né? Hoje nós temos as feiras, alguns tudo bastante determinado. Já está organizado, ela se distribui em vários pontos da cidade, cada dia num local. Mas naquela ocasião não, eles tinham a ideia de vender de porta em porta todos que vinham com seus produtos, o que é normal, né? Então a vila determinou que precisariam ficar uns 15 minutos antes de sair. Então virou a feira, porque não ficaria só 15 minutos. O sujeito chega com seus animais, seu jacás de espiga de milho, seu arroz, seu feijão, e fica ali mais do que 15 minutos, né? E depois saíam vendendo. Essa é uma coisa curiosa. A outra coisa curiosa é que nessa época havia uma gestão muito grande
sobre a população escrava na cidade. A gente esquece que ainda existia a escravidão nessa época, né? Essa época foi uma época, vamos dizer assim, muito forte do ponto de vista de costume em matéria de a cidade manter um plantel de escravos familiares. Os escravos não estavam na lavoura nessa ocasião. Eventualmente, nos sítios ou fazendas existiam, logicamente. Não é? Abrindo um parênteses, eu tenho nesse trabalho aqui um capítulo que fala sobre um povoado de Botucatu, localizado por um censo de 1779, em que fala que existiam 25 famílias. E quando você vai examinar as famílias que entraram no censo, você vê que às vezes tem o casal e mais 5 escravos. Ou seja, a população de escravos era grande. Até maior, a rural, poderia ser. A rural em 1779. Depois, em 1846, em 55 e 58, quando a Câmara se instala, nós temos uma população escrava servindo às famílias. Então, existiam famílias que possuem escravos para cozinha e escravos para serviços diversos. E o próprio Código de Posturas fala sobre o comportamento, que os escravos não poderiam nem portar arma branca, que são facas, né? Punhais, e nem ficarem conversando nos bares e armazéns. Então, criou-se um hábito nessa ocasião de que, para burlar essa determinação, que obviamente chegava a ser muito fiscalizada, os escravos conversavam com o vendeiro de fora da porta. Então chegava, meu patrão pediu para vir buscar um litro de aguardente, por exemplo, um litro de combustível, de querosene, né? Então era um hábito, isso era um comportamento que acabava envolvendo todos aqueles que tinham um escravo nessa ocasião. Existe uma gravação que está até no site do Centro Cultural de Botucatu, de um antigo membro da colônia africana na cidade, que foi comerciante, próspero comerciante que se aposentou, e foi entrevistado em 1974 por um dos presidentes do Centro Cultural, o Dr. Arnaldo Moreira Reis. E esse senhor, ele explica que naquela ocasião era costume da cidade, e devia ser isso no Brasil todo, ele diz, tinha um escravo para serviços domésticos e um para alugar. Então a pessoa que não tinha um serviçal ao seu dispor, ela chegava e pedia, alugava um tempo de trabalho daquela pessoa, né, desse escravo de uma determinada família, para fazer um trabalho ou no seu quintal, ou na sua casa, qualquer coisa assim. Isso já era um costume que existia na época, né? E depois, com a abolição, esses escravos se integraram à sociedade botucatuense que existia na época? De alguma maneira, esses que já estavam nas casas, que não eram todas, eram poucas, que tinham escravos prestando serviço, domésticos, né? Esses já estavam, de certa maneira, já bem integrados, não é? Eles ficaram livres, mas, obviamente, como a gente sabe, foi muito difícil para que eles se integrassem à mão de obra prestante de serviços livres. Isso demorou para ocorrer, porque a própria sociedade não estava acostumada ao dar a liberdade, também conceder algumas possibilidades para a pessoa poder trabalhar, né? Tem que dormir, tem que comer, além de trabalhar. Como é que a pessoa livre ia de um dia para o outro gerar o seu autossustento, né? Isso, eu tenho a impressão que isso foi isso que determinou que durante um tempo os escravos já livres se conservassem como um membro da família, morando naquele lugar, prestando aquele serviço, até que ele pudesse ganhar a vida e ir para frente.
É um contraste muito grande dos dias de hoje, quando a gente vê todos esses detalhes. O que você destaca de mais diferente no contexto da Câmara e da cidade também? E também já aproveitando a ocasião que você chegou a falar da iluminação pública, né, que existiam lampiões, seria um exemplo, né? A cidade era, você imagina, toque de recolher, a cidade era escura. A iluminação só aparece gerenciada pela Câmara muito tarde, né? O acendedor de lampião era um funcionário público. Ele acendia e apagava, e ele abastecia o lampião. Esses lampiões, eles perduraram até 1907, quando foi instalada e distribuída energia elétrica em Botucatu. Você sabe que 50 anos depois da instalação da Câmara. Sabe que a energia elétrica começou a funcionar com energia gerada no véu de noiva, que ela era a usina nossa. A cidade, ela teve algumas tentativas que não foram bem sucedidas. Ela fez uma concessão em 1898, não deu certo. Fez uma outra concessão no comecinho do século, e a terceira concessão foi em 1904, foi essa que deu certo. Ela concedeu a geração e exploração da venda de energia elétrica para um engenheiro da estrada de ferro Sorocabana, chamado Manfredo Antônio da Costa. Né? Ele veio para cá com a ferrovia, ele era um engenheiro ferroviário, mas era um homem com um tino empreendedor grande. E ele acaba virando um empreiteiro, não só nessa área, mas no calçamento, a paralelepípedos. Ele e alguns sócios colocam o calçamento em São Manuel. E nessa época o pessoal andava basicamente a pé ou a cavalo? A pé, a cavalo, no barro. Né? A cidade demorou para sair dessa, né? Ingressa no século XX ainda com suas ruas não calçadas. E a energia elétrica, ela substitui da noite para o dia os lampiões, só que não foram todos. Os lampiões, eles eram abastecidos a querosene. Eles vinham lentamente ocupando alguns bairros, Boa Vista, Bairro Alto, Tanquinho, demorou muito, né? Mais longe do centro. No momento em que a energia elétrica foi distribuída, não atingiu esses bairros. Então os bairros que estavam iluminados deixaram de ser, ficaram no escuro de novo, porque a Câmara suspendeu o abastecimento a querosene para poder trazer a energia. A energia foi uma concessão. E tanta coisa que aconteceu nesse começo de história de Botucatu, né? E começo da história da Câmara Municipal. Para a gente terminar essa conversa, o que você acha, como historiador, que a gente pode tirar de lição e também de memórias que não devem ser esquecidas para os dias de hoje? O primeiro tirar de lição é o seguinte, que se a gente for ler, e eu gostaria um dia de poder publicar isso, se a gente for ler as atas, você vai ver que são pessoas que deram o máximo que tinham para a organização do município. As atas também trazem todas as intrigas políticas, todas. Tentativa de apear o Francisco do Paula Vieira, né? Brigas, ausências, faltas nas reuniões, traz tudo. Mas mostra cidadãos vendo a importância de ter uma casa de leis local que pudesse dar para nós a independência dos serviços públicos que nós tínhamos em relação a Itapetininga. Nós tínhamos uma dependência. Eles entenderam isso com rara clarividência. Né? Parece tão óbvio, né? Mas naquela época a gente tem que entender que aqui era um sertão que nem estrada de ferro tinha. Não dava nem para dizer que era a boca do sertão. Boca ficava um pouquinho antes. A gente era sertão puro, né? Sertão mesmo. Era uma cidadela rodeada em cima de uma serra, né? De difícil acesso, muito difícil, e que nesse período, por muitas vezes, a captura centrada em São Paulo, centralizada em São Paulo, veio à caça de pessoas que fugiam de outros lugares, de Minas, cometiam crimes e se refugiavam
aqui na cidade, porque era de difícil acesso. Não tinham estradas, eram caminhos cheios de possibilidades de emboscadas, e essas pessoas viviam livremente. Aqui, inclusive, um vereador, né, que era uma pessoa que já estava, que estavam à procura. E depois era localizada. O Hernando Donato lista o nome de pessoas, brigas de família, a pessoa sofria um processo, era condenada e fugia. Vinha para Botucatu. Fugia em Minas, fugia em Rio Claro, fugia em Sorocaba, né? Porque aqui era difícil acesso. Antes você tinha que subir esse morro enorme, rodeado de matas, caminhos só comunicando, e aqui vivia livre, né? Então, essa é uma coisa que precisava da ordem nessa. A ordem judicial, a ordem criminal foi dada quando nós tivemos a possibilidade de ter ser comarca. E aí, então, o estabelecimento da justiça acabou disciplinando essa parte civil que não respeitava. Cada vez mais ordenando, e a Câmara foi uma das primeiras iniciativas a esse sentido. E a segunda que você me perguntou é que eu acho que a gente tem muita coisa para organizar do ponto de vista de memória documental principalmente. Eu sei que a Câmara já fez uma microfilmagem maravilhosa há anos atrás e que conservou seus documentos. Eu mesmo venho à Câmara Municipal fazer algumas pesquisas no arquivo. Agora, a gente tem muita coisa que precisa organizar. Nós precisamos, com urgência, ter uma dimensão histórica no nosso arquivo municipal. Ele existe, mas não tem a dimensão histórica, né? Quer dizer, o arquivo histórico, que seria um departamento do arquivo público municipal, não está organizado e precisa, porque tem leis de 1993 falando sobre isso. E isso é a garantia de que a nossa história não vai se perder. Para isso é preciso dar um corpo técnico e um corpo administrativo para essa missão. Né? Figueiredo, obrigada por compartilhar essa história e tentar que essas memórias de 160 anos da Câmara Municipal não se percam. Aqui é um pouquinho só dessa história, desses 160 anos, 1858, que a gente tentou trazer para a TV Câmara de Botucatu. Esse é um conteúdo especial que a TV Câmara está produzindo para o aniversário da Câmara. Esse vídeo está na nossa programação, também no YouTube. Acompanhe esse e outros materiais que também estão sendo produzidos para essa data. Obrigada e até a próxima.